Olá pessoal, estamos de volta hoje para continuar nossa fala sobre a filosofia do período medieval, sobre a ética, a moral, o comportamento humano durante o período medieval e por quem ele foi influenciado. Então, nosso objetivo de estudo hoje é a patrística, o pensamento de São Tomás de Aquino e esse sistema que foi criado durante o período conhecido como a Baixa Idade Média. Eu volto já. Bom, é comum nós utilizarmos, nos referirmos à Idade Média, dela ser conhecida como a Idade das Trevas. Durante muito tempo esse termo foi usado, ele traz um peso, um grau de preconceito tão grande que hoje precisa que a gente reveja algumas ideias sobre isso. É verdade que o pensamento cristão, ele fez com que muita coisa fosse soterrada, de certa forma. É verdade que a fé fez com que as pessoas não conseguissem pensar de forma tão livre assim como se queria. Mas aí acreditar que durante toda a Idade Média não se pensou, não se produziu nada, chamar de Idade das Trevas por isso, ora, tem um peso muito grande de preconceito, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque esses dois sistemas que estamos falando esses dias, eles foram sistemas medievais. A grande diferença é que quando nós falamos de Santo Agostinho, nós estávamos falando da Alta Idade Média. Isso lá no século IV. No entanto, a escolástica, ela tem seu apogeu, ela tem seu momento de extrema relevância a partir do século XI, não é? Muitos escolásticos passaram até que chegasse o momento de falarmos do maior de todos eles, que foi São Tomás de Aquino. Antes de falar de São Tomás de Aquino, nós precisamos falar dos que vieram antes dele. Então, quem são os caras que começam a se destacar, os pensadores que começam a se destacar nesse momento? Nós podemos destacar Alberto Magno, que foi um dos professores de Santo Agostinho, que é a nossa figura central, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Roger Bacon, né? A gente escuta muito falar dele no período do Renascimento. Pedro Abelardo. E esses caras discutiam de forma dialética o conhecimento. A dialética, que se utilizando da oratória e da retórica, eles criam uma grande discussão através do momento onde existe uma formulação de uma tese, de uma antítese e de uma síntese. E nessa discussão se chegava a um denominador comum ou não. A busca da escolástica era, na verdade, que as pessoas entendessem que existia papéis distintos entre fé e razão, mas que eles estavam sempre relacionados. É muito interessante que a gente fale sobre isso, porque durante muito tempo a Igreja Católica foi vista como uma instituição que barrou a fé. Mas se nós formos analisar direitinho, as principais universidades do mundo, as principais universidades que nós tínhamos aqui no nosso país, foi a Igreja Católica que, de certa forma, que trouxe. Então, o berço do pensamento, o berço do pensamento racional depois da Idade Média, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica deu uma grande contribuição, apesar de ter tido seus erros, né? Que a gente não pode apagar isso, mas um dos berços do pensamento racional do mundo ocidental foi a Igreja Católica. Então, vamos sintetizar, vamos ver o que nós trabalhamos hoje em nossa aula. Nós estamos falando sobre a escolástica e São Tomás de Aquino. Então, a partir do século XII, a filosofia medieval é conhecida como escolástica. Surge as universidades e os centros de ensino e o conhecimento é guardado e transmitido de forma sistemática. Platão e Aristóteles são os grandes pensadores da antiguidade. Também foram as principais influências da filosofia escolástica. Nesse período, a filosofia cristã alcançou um notável desenvolvimento. Criou-se uma teologia preocupada em provar a existência de Deus e da alma. O método da escolástica é o método da disputa. Lembra que eu falei para vocês a questão da dialética, né? A disputa consiste na apresentação de uma tese que pode ser defendida
ou refutada, que seria a antítese, e a partir daí surge a síntese. Vamos ver, pessoal, agora a semelhança e a apropriação que São Tomás de Aquino teve do pensamento de Aristóteles. Veja só, o que era que Aristóteles falava sobre a questão da felicidade real? Aristóteles dizia que a filosofia aristotélica diz que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através da ação. Ação que se dá pela prática das virtudes. E quais seriam essas virtudes? A felicidade é a ação da alma e que conforma a razão. E o que é que São Tomás de Aquino fala ou se apropria desse pensamento de Aristóteles? São Tomás de Aquino diz que Deus é o bem objetivo ou fim supremo. Para alcançar Deus, é necessário virtudes intelectuais, teológicas e morais. E quais são essas virtudes? A prudência, a justiça, a temperança, a fé, caridade e esperança. Lei natural, lei humana e lei divina. Se nós pudéssemos sintetizar, pessoal, o que nós estudamos sobre ética e filosofia medieval, dá para a gente entender o seguinte, que durante toda a Idade Média, o pensamento ético que preponderou foi o pensamento cristão. Mesmo com as diferenças das ideias de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, mesmo que um tenha bebido na fonte de Platão ou que tenha bebido na fonte de Aristóteles, na verdade, o que o pensamento medieval traz como comportamento moral e ético, porque veja bem, quando a gente fala sobre moral aqui, nós estamos falando sobre norma, sobre lei. Então, a lei que se sobrepõe a todas as outras seriam as leis do cristianismo, o pensamento cristão. O pensamento cristão é que está na base dessas normas morais que estão se criando. Então, a única forma de se chegar à felicidade, a única forma de chegar ao céu a gente coloca aqui como essa felicidade, que tanto Aristóteles como Platão colocam. Seria como? Seria seguir os ditames da fé. Seria buscar aquilo que a fé cristã preconiza. Tá certo? Então, espero que eu tenha sido ajudado. Aqui nós encerramos essa parte sobre a ética e a moral medieval. Na semana que vem, nós iremos começar a falar sobre a questão da moral e a ética no período da modernidade. Então, tchau e até a próxima.